escapulário da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e as aparições dele à irmã Apoline. Luísa Apoline nasceu a 7 de maio de 1810 em Saint-Pourçain, no departamento do Allier, centro da França, sendo filha legítima de Leonardo Andrivaux, notário, e de Apolline Grangier, natural de Moulins. A menina foi batizada no mesmo dia em que nasceu, recebendo aquele tríplice nome segundo o costume tradicional francês. Naquele tempo, os padrinhos também davam um nome à afilhada. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, Emílio e Gilberto. Por algumas cartas deste, encontradas muitos anos depois entre os papéis de sua irmã, nota-se quanto ela era estimada na família e como sabia corresponder ternamente ao afeto dos seus familiares. Da infância da pequena Luísa Apoline, poucos episódios se conservam. Sabemos apenas que era tão modesta e obediente, tão fervorosa na igreja, que todos lhe chamavam a Santinha. Na igreja paroquial de Saint-Pourçain, há uma imagem do Ecce Homo tão artística que comove quem observa as feições dolorosas do rosto de Cristo. É provável que a piedosa menina conservasse profunda impressão dessa imagem, predispondo-a ao amor de Jesus crucificado, que foi a devoção dominante de toda a sua vida. Sua mãe tinha um grande cuidado em formá-la na piedade e várias vezes a levou com ela à peregrinação de Nossa Senhora do Porto em Clermont. Apoline conservou piedosamente uma estatueta da Santíssima Virgem adquirida nesse santuário e até a velhice gostava de evocar as saudosas recordações das suas visitas a Clermont. Essas peregrinações terão sido para ela a fonte de onde brotou a sua devoção à Santíssima Mãe de Deus. Juntamente com a devoção a Nossa Senhora, desabrochou também muito cedo no seu coração uma delicada caridade para com os pobres. Era para ela um prazer dar esmola, e nunca esqueceria a palavra que um dia, quando ela tinha 14 anos, lhe disse misteriosamente uma pobrezinha com uma criança nos braços, a quem entregara, comovida, um pacote de roupas para agasalhar a mãe e a filha. Ó minha menina, prometo-lhe da parte de Deus nosso Senhor, graças muito especiais para a sua vida. Por essa época, seu pai deixou o cartório de notário na província para se fixar na Grande Paris, como chefe de repartição no Ministério dos Estrangeiros. Na família, Apoline recebeu uma educação muito esmerada. Dotada de brilhantes qualidades, aprendeu a escrever com muita graça e naturalidade. Estudou música e pintura e aprendeu a falar várias línguas. Mas ainda não tinha terminado os estudos quando perdeu sua querida mãe, que tão ternamente a amava. Foi então decidido que a jovem completaria sua educação num colégio religioso, o convento de Santa Isabel, onde ela passou bem 2 anos. Uma das suas mestras, que mais tarde veio a ser superiora, considerava-a como a aluna mais distinta que tinha formado. Dizia ela: ensinei durante 40 anos. Tive muitas alunas de grandes famílias e muito bem dotadas, mas nenhuma se igualou a Apoline.
As suas brilhantes qualidades faziam-me temer que ela se deixasse arrastar pela vaidade e se perdesse no mundo. Os meus receios redobraram quando um dia li numa revista um artigo assinado por ela, que foi muito apreciado em Paris. Mas qual não foi meu espanto quando, ao cabo de pouco tempo, ela me veio anunciar que ia entrar para as Filhas da Caridade. Como foi que o chamamento de Deus se fez ouvir ao coração de Apolline? De que meio se serviu a divina providência para a desgostar do mundo que se lhe apresentava com aparências tão sedutoras, para desprender de seu pai, que ela amava mais do que nunca, desde o falecimento da mãe, para fazer renunciar às artes e ciências que tinha cultivado com paixão? Como o amor de Deus pôde torná-la capaz de fazer tudo isso? Foi segredo que ela não revelou abertamente. Encontramos, porém, nas suas cartas, dirigidas ao Padre Etienne, superior geral dos Padres da Missão e das Filhas da Caridade, e seu confidente espiritual, cartas essas datadas de Troyes a 28 de dezembro de 1848 e outubro de 1849, algumas frases que podem dar-nos uma pista de como Deus a chamou e como ela respondeu sim. Por causa dos elogios falsos e exagerados que me faziam, eu estava no caminho do inferno, e foi a causa da minha entrada na comunidade das Filhas da Caridade. Nada me parece mais perigoso para uma mulher do que os elogios ao seu espírito e talentos. Foi a mão divina do nosso amantíssimo Redentor que me livrou desse caminho escorregadio que eu percorria com satisfação. Ela própria se admirava de ter abraçado um gênero de vida tão oposto aos seus atrativos. Não compreendo, dizia ela no fim da vida, por que é que entrei nas Irmãs de São Vicente de Paulo, para me consagrar ao serviço dos pobres e dos doentes. Eu, que na minha juventude só sonhava com literatura, artes e ciências, gostava das coisas belas, era apaixonada pela poesia, tinha gostos de artista. Com semelhantes disposições, como é que Nosso Senhor se dirigiu a mim para comunicações sobrenaturais? Não poderemos ver em tudo isto a concretização das graças muito especiais prometidas da parte de Deus pela pobrezinha dos seus 14 anos de idade? E não teria sido seu amor pelos pobres que influenciou a escolha do instituto religioso que mais tarde veio a abraçar? A irmã Apolline tinha 23 anos quando abandonou o mundo. Terá tido que vencer muitos obstáculos? Não sabemos, mas é provável que sim. Seu pai, a quem a amava e apreciava, a quem ele muito amava e a quem apreciava os seus talentos, naturalmente ambicionaria para a filha um futuro brilhante a seu lado, e certamente lhe teria custado resignar-se a vê-la esconder-se numa comunidade religiosa. Fez o postulantado no hospício de Jouarre e começou o noviciado a 15 de outubro do mesmo ano de 1833, em Paris, na casa-mãe. Fez o postulantado no hospício, no Hospital das Irmãs de Caridade, que cuidavam dos doentes mentais. E depois, na casa-mãe, situada na Rue du Bas, 140, em cuja capela, 3 anos antes, Nossa Senhora revelara a medalha milagrosa a Santa Catarine Labouré. Decorreram plácidos e apagados esses dias em que ela se confundia com as suas companheiras, não se distinguindo em quase nada das outras, só se fazendo notar pela sua igualdade de ânimo e pela modéstia, pela suave alegria que mostrava nos recreios. Ao sair do noviciado,
ela foi enviada para a casa de caridade da paróquia de São João, em Troyes, a sudoeste de Paris, onde permaneceria durante 38 anos. De princípio, foi encarregada de uma classe de meninas pobres externas durante vários anos. Não lhe faltava capacidade e irradiação de simpatia, mas o seu defeito seria uma bondade demasiada, da qual abusariam algumas pessoas, alguns temperamentos indisciplinados. Por esse motivo, e também porque a sua saúde se alterara um pouco, a superiora julgou melhor tirá-la desse serviço e confiar-lhe a visita dos pobres e o ofício de sacristã, o que muito agradou à irmã Apolline. Sentia-se aí melhor ao serviço dos seus dois senhores, Jesus sob os véus eucarísticos e Jesus sob os andrajos da pobreza. A sua fé mostrava-lhe Jesus sempre presente. Via-o nos seus superiores, via-o nos pobres, via-o sobretudo no Santíssimo Sacramento do altar. Primeiras manifestações sobrenaturais à irmã Apolline. A vida da irmã Apolline deslizava placidamente, consagrada à piedade, ao serviço dos pobres, gozando da estima geral, sem que nenhum acontecimento extraordinário chamasse a atenção sobre a sua pessoa. Mas em 1845 começou a ser alvo de fenômenos místicos e foi chamada pela divina providência a exercer uma missão sobrenatural, que foi para ela fonte abundante de graças e também de grandes tormentos. A própria irmã Andrivaux, numa das suas cartas para o padre Etienne, diz que pelos princípios de 1845 recebeu do Senhor comunicações tão íntimas que a deixaram espavorida, a tal ponto receava ser vítima de alguma ilusão. Há cerca de 18 meses, escreve ela 11 de outubro de 1846. Estava meditando a Santa Missa na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Julguei então vê-lo na cruz. O seu rosto era de uma palidez que me impressionou tão vivamente que me encontrei toda coberta de um suor glacial. A cabeça de nosso Senhor estava inclinada. Pensei que os longos espinhos que cobriam a sua fronte adorável deviam ser a causa dessa posição incômoda. No mesmo instante, o Senhor levantou subitamente a cabeça e os espinhos da coroa enterraram-se-lhe com força até aos olhos e nas frontes. Nunca poderei esquecer aquele movimento. Era algo terrível, a dor que ele deve ter experimentado no choque violento da sua sagrada cabeça contra o lenho da cruz. Fiquei toda sobressaltada, toda a tremer, e Nossa Senhora estava ali. Ó Jesus, ó Maria, que sofrimento! Desde aquele momento, a paixão do nosso amantíssimo Salvador está-me sempre diante dos olhos. Nessa ocasião, a irmã Apolline guardou para si o segredo dessas manifestações sobrenaturais, mas possivelmente devido à tensão interior, poucos meses depois adoeceu gravemente.
É ela ainda que conta na mesma carta de 11 de outubro de 1846. No começo deste ano, vendo que não me era concedida a licença pedida para usar um cilício, roguei a Nosso Senhor que me enviasse alguns sofrimentos físicos. Dias depois, apanhei uma forte febre, acompanhada de dores no peito e no estômago. A doença agravou-se tanto que fui sacramentada no dia da compaixão da Santíssima Virgem, pensando que eu não passaria o dia. Não sei como exprimir a alegria que experimentei nessa doença. Esperava tanto ir gozar da visão de Deus. Esperava tanto na misericórdia divina que me permitia sofrer com Ele. Nosso Senhor revela o escapulário da paixão. Foi a 26 de julho desse ano de 1846 que lhe foi revelada a sua missão e mostrado o modelo do escapulário da paixão. Durante o retiro espiritual pregado por um piedoso missionário lazarista, Padre Rousseau, a irmã Apolline sentiu-se constrangida a comunicar-lhe os favores místicos que recebia de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a paixão. O santo homem, depois de examinar seriamente esta confidência, disse-lhe que não guardasse só para si as luzes com que era favorecida e ordenou-lhe que expusesse tudo por escrito ao Padre Etienne, ativo e virtuoso superior geral da Congregação da Missão e da Companhia das Filhas da Caridade. Apesar da sua extrema repugnância, a irmã obedeceu, iniciando no mês de setembro do mesmo ano, 1846, uma correspondência que mais tarde havia de ser tornada pública e pela qual temos conhecimento de todos os pormenores relativos ao escapulário da paixão. Das 51 cartas da irmã Apolline para o Padre Etienne, sendo a última de 1857, todas escritas com humildade e ardente amor a Nosso Senhor, podemos ver como o escapulário da paixão foi-lhe revelado. Nessas cartas, ela revela suas belas qualidades de espírito, a sua fidelidade às graças recebidas, o seu progresso na perfeição e, sobretudo, um grande amor pela vida oculta. Pedia frequentemente que as suas cartas fossem destruídas para que ninguém suspeitasse das suas visões e nada restasse de uma criatura tão miserável como eu, como ela dizia. Por humildade, emprega sempre expressões de dúvida: julguei ver, pareceu-me, etc. Terá o superior geral conservado todas as cartas da irmã Apolline relativas à paixão de Nosso Senhor? É provável que faltem algumas, porque por vezes há grande distância entre uma data e outra. Por outro lado, é muito lamentável que, pelo desejo de ficar desconhecida, ela tenha destruído as respostas que lhe dirigia o Padre Etienne. As observações deste sábio homem nos dariam novas luzes para percebermos melhor o que se passava entre ela e Nosso Senhor. Temos ao menos a consolação de termos estas cartas dela, apesar dos insistentes pedidos feitos ao seu diretor para que as destruísse. Conservando-as com cuidado, o superior mostrou quanto apreciava e considerava as comunicações da irmã Apolline sobre os favores celestes. Logo na primeira carta, irmã Apolline já conta a aparição. Estando na capela, na tarde da oitava do nosso bem-aventurado Pai, dia 26 de julho de 1845, pois a festa de São Vicente de Paulo era então, como até há poucos anos, a 19 de julho. Vi ou julguei ver Nosso Senhor revestido
com uma longa veste encarnada e um manto azul. Ó amor de Jesus Cristo, como enchestes o meu pobre coração nesse momento sublime. Oh, como ele era belo! Não era já aquele rosto fatigado pelas dores do pretório, como eu tinha visto alguns dias antes, durante a Santa Missa. Era a beleza por essência. Tinha na mão direita um escapulário vermelho, em que ele estava pregado na cruz, rodeado dos instrumentos da paixão que mais fizeram sofrer a sua santa humanidade. Ao redor do crucifixo, li estas palavras: Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, salvai-nos. Na outra extremidade da fita de lã escarlate estava a imagem dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, um rodeado de espinhos, o outro transpassado por uma espada. Entre os dois corações via-se uma cruz que se elevava acima deles. Passados vários dias, tornei a ver a mesma imagem. Finalmente, no dia da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, Nosso Senhor dignou-se ainda dizer-me: os padres da missão é que hão de dar este escapulário, e quem o trouxer benzido receberá todas as sextas-feiras inteira remissão das suas culpas e grande aumento de fé, esperança e caridade. Numa outra carta, de 17 de agosto de 1848, a irmã Apolínea acrescenta outros pormenores, sem dúvida, em resposta a um pedido do padre Etienne. Eis, com a graça de Deus, os pormenores sobre o escapulário da paixão. Nosso Senhor estava em cima do altar, um pouco inclinado para a direita, se bem me lembro. O brilho incomparável que o cercava parecia obscurecer o fundo da capela. Estava vestido de túnica vermelha e manto azul. As mãos e os pés estavam um pouco coloridos pelas gotas de sangue que manavam das chagas. A fronte, ligeiramente corada, deixava ver os espinhos. Oh, aqueles espinhos! Não posso pensar neles sem estremecer. A beleza de Jesus ultrapassava tudo quanto tenho visto nos quadros dos artistas. Ó meu divino Jesus, vós tinhais na mão direita este escapulário escarlate, que parecia brilhante como fogo por passar pelas vossas mãos, que tantas vezes me tem abençoado. E vi-vos, crucificado e moribundo, cercado de tudo que vos fez sofrer. Na outra extremidade do escapulário, presa pela fita vermelha, a cruz elevava-se no meio dos dois corações. Em torno estava escrita a jaculatória: Corações de Jesus e Maria, protegei-nos. Noutra carta para o mesmo padre Etienne, de 16 de agosto, aparecem-nos ainda outros pormenores. Carta escrita no ano de 1847. Lembro-me bem de que vos disse ter julgado ver Nosso Senhor no dia da oitava de São Vicente à tarde. Eu tinha ido para a capela antes da bênção. Nosso Senhor segurava na mão direita um escapulário vermelho, suspenso por duas fitas de lã da mesma cor. De um lado, Jesus estava representado na cruz, e ao pé da cruz estavam representados os instrumentos mais dolorosos da paixão: o azorrague, o martelo e a túnica que cobriu seu corpo chagado. Ao redor do crucifixo lia-se: Sagrada Paixão de Jesus Cristo, salvai-nos. Na outra extremidade das fitas, o mesmo tecido estava coberto de um pano branco,
onde estavam impressas imagens do seu coração sagrado e do de sua Santa Mãe. Em redor, liam-se estas palavras: Sagrados corações de Jesus e Maria, protegei-nos. Parece-me que o nome deve ser Escapulário da Paixão. Não é, porventura, revestir-se de Jesus padecente o uso de trazer ao pescoço as imagens da sua cruz e do seu coração? O nosso misericordioso Salvador gostaria que se usasse este escapulário e que os associados se revestissem dele e do seu amor pelos sofrimentos. A cruz é tão poderosa para converter os infiéis, para tocar os hereges. É com a paixão de Jesus Cristo que se convertem os pecadores, que se reanima a fé dos justos. Quem poderá resistir a um Deus morto por amor dos homens? Num destes últimos dias, vi Nosso Senhor sofrendo tanto que não pude deixar de estremecer involuntariamente. Meu Deus, que dores em vossa sangrenta paixão! É este o meu pensamento constante. Olha para mim crucificado, dizia-me Nosso Senhor, e vê se deves amar-me. Os sofrimentos da sua santa humanidade tocam-me mais do que os esplendores da sua glória. Ah, bem sabia Nosso Senhor que se eu podia resistir à sua grandeza, tinha de me render aos seus sofrimentos. Ele mesmo me tinha dito: só pelos meus sofrimentos, minha filha, compreenderás o meu amor, e a força deste amor afrouxará o sentimento da dor até se perder inteiramente no amor. O padre Etienne recebeu com favorável impressão as confidências da irmã Apolline, cujas virtudes e vida exemplar conhecia, mas não se apressou a pronunciar-se sobre as coisas extraordinárias que lhe eram comunicadas, nem deu execução ao que lhe era pedido de pronto da parte de Nosso Senhor. Entretanto, na primavera de 1847, teve de ir a Roma para tratar de assuntos importantes do seu instituto. Perante a ocasião que se lhe oferecia, comunicou ao Papa Pio IX o segredo de que era confidente. Relatou-lhe tudo sobre a irmã Apolline e sobre a revelação do escapulário vermelho da paixão. O Santo Padre acolheu favoravelmente esta comunicação e, por um rescrito de 25 de junho de 1847, Pio IX aprovou e enriqueceu de indulgências o novo escapulário, sob o nome de Escapulário da Paixão de Nosso Senhor e dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Pelo mesmo rescrito, dava faculdade a todos os padres da missão lazaristas de o benzerem e imporem aos fiéis. Entre as indulgências que vieram a ser concedidas ao Escapulário da Paixão, houve uma especialmente preciosa, a indulgência plenária, concedida a todos os fiéis que usassem o escapulário da paixão cada sexta-feira, contanto que, nesse dia, meditassem piedosamente durante algum tempo sobre a paixão de Nosso Senhor.
Na circular dirigida à sua congregação a 1º de janeiro de 1848, o superior-geral conta como tudo se passou. Tendo-me aproveitado da ocasião desta viagem a Roma para dar conhecimento ao Papa Pio IX e submeter ao seu sábio critério certos favores espirituais com que uma filha da caridade é favorecida desde alguns anos e que tem as características de uma graça sobrenatural e extraordinária, o soberano pontífice julgou esses favores dignos da sua atenção e, por um rescrito de 25 de junho, aprovou o seu objeto. Autorizou-me a estabelecer um novo escapulário de cor vermelha, chamado Escapulário da Paixão de Nosso Senhor e dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, a que se dignou ligar diversas indulgências, e pelo mesmo rescrito deu faculdade a todos os missionários lazaristas de o benzer e distribuir aos fiéis. Quando apareceu esta circular, anunciando a aprovação do Escapulário da Paixão, a irmã Apolline, que nessa semana estava encarregada das leituras da comunidade, sentiu-se até perturbada e teve de fazer grande esforço para a ler até o fim. A narrativa da origem do dito escapulário levantou a suspeita de ter sido ela a vidente. O seu grande tormento era que o segredo fosse descoberto pelas outras irmãs. Nas cartas para o padre Etienne, fala nisso frequentemente, porque alguns indícios tinham transparecido na casa de Troyes. A sua piedade ardente, a comoção que ela nem sempre podia dominar quando se falava sobre a paixão de Nosso Senhor, a sua correspondência assídua com o superior-geral e, além disso, a curiosidade de algumas irmãs que a observavam cuidadosamente pareciam confirmar as suspeitas. A cada momento faziam-lhe alusões, dirigiam-lhe perguntas insidiosas que chegaram até a indiscrição. Ela procurava não se perturbar, nem se trair, e geralmente despistava as curiosas. Tenho pedido a Nosso Senhor, dizia ela, que nada apareça no meu exterior que possa causar suspeitas às irmãs. Por vezes, notam o meu rosto muito corado, em contraste com a palidez habitual, mas eu respondo que estou com dor de cabeça, pois é raro que não sinta essa dor. O amantíssimo Salvador fez-me sofrer ultimamente uma provação penosa. O caridoso capelão da casa distribuiu entre muitas pessoas o escapulário vermelho. No domingo, explicou esta devoção e a sua origem, e leu o folheto que se dá com o escapulário. Uma das irmãs disse-me no recreio: o padre só se esqueceu de uma coisa, de citar o nome da irmã Apolline. Respondi logo: penso que o seu nome seria mais acertado do que o meu, ninguém duvidaria. Uma outra irmã insistiu: o capelão sabe que é a irmã, aliás, todos sabem. As nossas irmãs têm muita caridade para comigo, mas não sabem o mal que me fazem com estas insistências. Todas as vezes que algumas irmãs das outras casas passam por aqui, mandam-me ler o folheto sobre o escapulário. Mudo de tom e de cor a cada linha, mas consigo, embora dificilmente, dominar todas as impressões. Muitas irmãs disseram-me depois de terem ouvido falar do escapulário vermelho: deves estar contente, irmã Apolline, porque há muito tempo que eu esperava. Respondi sorrindo: penso que as irmãs devem estar tão contentes como eu, pois é mais um tesouro para a nossa comunidade. Falo deste assunto tanto como elas, porque penso que é o melhor meio de desviar as suspeitas. Começo a já não ligar importância às 1000 invectivas que me fazem, e julgo que ninguém tem a certeza.
Uma irmã pensa que o folheto do escapulário foi escrito por mim. Uma outra enviou-me uma carta em forma de ladainha. Uma das invocações era: Santa Apolline, que já não sentis a força de sentir. Havia umas 30 neste gênero. Tudo isto me deu vontade de rir e acrescentei outras invocações. Graças a Deus só há suspeitas, mas ninguém tem provas. O meu receio é ferir a verdade para me defender destas ciladas, mas seja feita a vontade de Deus. Mas a narrativa da origem do escapulário renovou as suspeitas de ter sido a irmã Apolline a vidente. Até de longe lhe escreviam felicitando-a. A boa irmã tomou a resolução de achar graça desses louvores e felicitações, mas a sua consciência perturbava-se por faltar à simplicidade e roçar às vezes pela mentira. O padre Etienne compreendia esta dificuldade e, além disso, julgando que aquela alma favorecida por Nosso Senhor com dons extraordinários precisaria de sua ajuda mais assídua, chamou-a para Paris. A irmã Apolline foi colocada na secretaria da Casa-Mãe, na Rue du Bas, onde Nossa Senhora revelou a medalha milagrosa para Santa Catherine Labouré. Para ela, esta mudança pareceu-lhe, de princípio, muito agradável, porque ia residir no berço da sua vocação, perto das relíquias de São Vicente de Paulo, e teria mais ocasiões de se abrir com o seu único confidente. Além disso, o seu coração filial regozijava-se também por encontrar em Paris o seu velho pai, a quem amava eternamente. Mas, por outro lado, a sua nova colocação causou-lhe dificuldades e sofrimentos. Abandonava os pobres e os doentes que visitava em Troyes. Além disso, não se sentia muito bem entre as irmãs da Casa-Mãe, porque estas, vendo-a chegar assim de improviso, não tardaram a considerá-la a irmã privilegiada, de que tanto se falava e ninguém conhecia. A sua saúde também se alterou com a vida sedentária da secretaria, pois até ali tinha tido muita atividade visitando os pobres. Em vista disso, o superior geral, receando que ela adoecesse gravemente, mandou que voltasse para Troyes. Tendo chegado a Paris em setembro de 1847, ela voltou à sua primeira casa no dia da 8ª da Imaculada Conceição, com grande satisfação das irmãs e dos pobres. No entanto, não foi sem pesar que se retirou da casa-mãe, como pouco depois escrevia ao padre Etienne. Não compreendo como pude deixar as relíquias do nosso bem-aventurado pai São Vicente, junto das quais tive a felicidade de rezar, e o santuário santificado pela aparição de Nossa Mãe Imaculada. Só o pensamento de fazer a Deus um sacrifício maior, deixando mais uma vez o meu pai, a quem tanto amo, me levou a desejar esta mudança. Mas receio ter resistido à vossa vontade, que deve ser para mim a de Deus. Desde essa época, dezembro de 1847 até 1872, não deixou mais a casa de Troyes e continuou a dedicar-se ao serviço dos pobres e dos doentes com o mesmo carinho como se servisse pessoalmente a Nosso Senhor e a cuidar da capela, que para ela era o céu na terra. Frequentemente na capela, escrevia ela 31 de janeiro de 1847. Acho-me presa por uma força invencível. Fico lá muito tempo. Apesar do meu ofício de sacristã, notam que me demoro demais. Vou tentar corrigir-me. Encontro, cá bem fundo do coração, um apego secreto pela nossa capela. Penso que não a deixarei
com a mesma indiferença que tenho pelas outras coisas. Em 1861, deu-se um fato que veio modificar um pouco a vida da irmã Apolline. A superiora da casa de Troyes, devido à idade e à falta de saúde, tornou-se inválida, e a irmã Apolline, como assistente, recebeu todo o poder para dirigir a casa. O seu primeiro cuidado foi tratar com solicitude a velha superiora, muito estimada por todos. Mas, apesar da mudança de situação na casa, a irmã Andrivaux, a irmã Apolline, continuou, como sempre, humilde e apagada. Durante esse longo período de 11 anos, em vão se procuraria um fato extraordinário digno de registro. A sua característica foi a vida oculta, vida de regra, de trabalho, de oração, de união com Deus, de caridade para com o próximo. O pesar que lhe causava a deferência e o respeito de certas companheiras provinha da sua profunda humildade. A gratidão dos pobres, o respeito e a confiança das senhoras benfeitoras, os elogios dos sacerdotes e até do senhor bispo molestavam profundamente a sua humildade. Em muitas cartas se queixava desse tormento e afirmava que a sua única ambição era ser esquecida das criaturas, como convém a quem vive numa comunidade religiosa. Se soubessem o prazer que me dão, não fazendo caso de mim, ó, se soubessem. As irmãs, suas companheiras, por mais que a observassem, nada descobriam que a tornasse diferente das outras. Fingia-se mesmo menos mortificada, menos interior, nos dias de festa ou de qualquer extraordinário. Era das mais expansivas nas distrações comunitárias, como se lhe dessem grande prazer. A humildade era a virtude fundamental da irmã Apolline, que ela auria no coração de Jesus, aos pés da cruz e nos ensinamentos de São Vicente de Paulo. Possuía também a caridade em grau eminente. Estas duas virtudes entrelaçam-se. Quanto mais a alma renuncia a si mesma pela humildade, tanto mais se abrasa em caridade para com Deus e o próximo. Enquanto a irmã Apolline teve forças, dedicou-se aos indigentes sem se queixar, sem se irritar, procurando socorrê-los, não só corporalmente, mas sobretudo espiritualmente, instruindo os ignorantes, convertendo e salvando os pecadores, e por isso era abençoada por todos eles. Mas não há bela sem senão, diz o ditado. E a irmã Apolline também teve o seu senão. O seu coração transbordante de caridade e além dos recursos que tinha para distribuir. Os pobres abusavam da sua bondade e ela, compadecida de certas misérias, dava esmolas fora dos justos limites. Para pagar os excessos, contraía dívidas e depois era obrigada a pedir auxílio à sua família ou aos benfeitores e até a pedir dinheiro emprestado. Os superiores avisavam-na que diminuísse a sua indiscreta generosidade. Ela recebia bem os avisos, reconhecia a sua culpa, mas não era capaz de se corrigir. Parece que a caridade lhe vendava os olhos.
Esta prodigalidade da irmã Apolline, fruto do seu amor aos pobres, causou-lhe muitos desgostos, muitas censuras e humilhações. Ela não se impacientava, nem se justificava, aceitava tudo serenamente, confiada em que Deus lhe perdoaria o pecado de se ter excedido no socorro aos necessitados. Muitas irmãs e outras pessoas pensam que a divina providência permitiu que esta nuvem velasse a memória da irmã Apolline para lhe aumentar a humildade e também para desviar as suspeitas de ter sido ela confidente da revelação do escapulário da paixão. Seja como for, o certo é que não saiu dos seus lábios uma só queixa, nem defesa da sua falta. Ela merece este belo elogio. Nunca falou mal de ninguém. A superiora da casa de Troyes, irmã Dallas, vencida nos anos, caiu em senilidade. Em 1871, os superiores exoneraram-na do cargo e enviaram outra superiora, jovem e ativa. Contudo, a irmã Dallas continuou a residir na casa até a morte, que não ia tardar. A irmã Apolline, como assistente, teve de modificar por completo a sua posição, pois agora toda a direção da casa pertencia à nova superiora. Mas a influência que ela exercia na casa e na cidade, a estima dos pobres e dos benfeitores, continuavam a fazê-la preferida. Ela esquivava-se, dizendo que já não tinha nenhum poder e que se dirigissem à nova superiora. Tudo era inútil. Todas as pessoas a procuravam dia e noite e lhe iam contar as suas penas e preocupações. Ela não se queixava da superiora, mas das circunstâncias. O único remédio que lhe pareceu eficaz foi propor aos superiores a sua mudança. Mas o estado da irmã Dallas reclamava os seus cuidados, e para tratar da sua antiga superiora e companheira de tantos anos, ficou mais algum tempo. Em julho do ano seguinte, 1872, a irmã Dallas falecia piedosamente como vivera, cercada dos desvelos e orações da sua dedicada enfermeira. Agora, nenhum outro laço prendia a irmã Apolline a Troyes. Ela comunicou seu desejo ao superior geral, que o aprovou e a chamou a Paris. Partiu de Troyes a 25 de julho de 1872. A sua alma estava comovida por ter de deixar para sempre aquela capela onde Nosso Senhor lhe comunicara os segredos da sua sagrada paixão e o amor ardente do seu coração pelos homens. Também as saudades das irmãs, suas companheiras, e dos pobres a oprimiam, pois tinha vivido naquela casa durante 38 anos. Foi para a capela rezar e rezou com tanto fervor que se esqueceu de tudo mais. Foi preciso uma irmã ir avisá-la de que o carro estava à espera. Logo depois da sua chegada a Paris, cansada e acabrunhada de tristeza, a irmã Apolline foi recebida bondosamente pelo padre Etienne, que lhe reanimou a coragem. Pensaram os superiores em colocá-la novamente na secretaria da casa-mãe, mas a idade dela, 60 anos, e a saúde muito abalada,
tornavam-lhe difícil o desempenho deste ofício. Foi então decidida sua colocação em Caen, cidade da Normandia, no extremo nordeste da França. Era ali superiora a irmã Boulay, que tinha sido sua companheira em Troyes, pelo que a sua nova colocação muito agradou à irmã Apolline. De fato, foi ali acolhida cordialmente, e foi-lhe dado o ofício de dirigir as senhoras pensionistas residentes na casa e de visitar algumas famílias pobres. Depressa, granjeou a estima das pessoas que tinham relação com seus empregos. Em Caen, passou mais de 15 anos na mais perfeita calma e regularidade, no exercício da caridade e no auge do fervor. Embora sua saúde fosse precária, a irmã Apolline era exata no levantar às 4 horas da manhã, como então era de regra para as filhas da caridade, e na observância de todas as outras regras. Sobretudo nessa casa, gozava de uma felicidade que lhe faltava em Troyes, a de ser desconhecida e esquecida de todos, podendo agora receber os favores místicos de Jesus sem as suspeitas das companheiras. Com efeito, nesta casa, continuava a gozar de graças extraordinárias. Quase diariamente Nosso Senhor lhe aparecia. Sentia o coração do Divino Mestre bater junto do seu. Jesus deixava-a beijar as suas sagradas chagas. Dia e noite meditava na paixão. Contudo, nada deixava transparecer exteriormente. Deus concedeu-lhe a graça de tudo ficar invisível. Tudo se passava só no seu interior. Conta-se até um pormenor interessante desse tempo. Depois da leitura do ponto da meditação, a irmã Apolline inclinava-se para o lado direito. O corpo ficava imóvel e por vezes a cabeça balançava, como de uma pessoa despertada por uma impressão súbita. Depois, a vidente recaía num adormecimento aparente até o fim da oração. Era o êxtase de uma alma unida ao seu Salvador. Uma das irmãs perguntou-lhe um dia familiarmente: Irmã Apolline, por que é que baixa a cabeça na capela e nos exercícios de piedade parece que adormece? Eu não durmo, respondeu ela, mas essa posição favorece o recolhimento e a união com Deus. E não se afligia com esta reflexão. Pelo contrário, muito se alegrava, porque essa sonolência aparente desviava as suspeitas de, nesses momentos, estar recebendo comunicações místicas. Receando, porém, estar a desedificar as companheiras, pedia perdão, alegando que assim acontecia em razão da idade e das enfermidades. Dois anos depois da sua colocação em Caen, 1874, o padre Etienne foi receber a recompensa dos seus trabalhos pelo progresso das duas famílias de São Vicente de Paulo. A irmã Apolline perdia, pela morte ao mesmo tempo, um pai e um guia nas vias excepcionais. Contudo, com a mesma docilidade e candura, continuou a comunicar os favores divinos àquele que o substituiu no generalato, o padre Eugênio Boré. Conservam-se algumas cartas suas para ele, escritas, apesar da idade, com mão firme e caligrafia regular. Como me mandais que vos exponha o meu pensamento com todas as minúcias, dir-vos-ei que me sinto feliz
por ver que se estão a ocupar da confraria da paixão, como nosso Senhor deseja. Ó Jesus, a lembrança das vossas dores e da vossa cruz reine soberanamente no coração dos homens, e as suas dores perderão a amargura comparadas com as vossas. A Santa Igreja, banhada no sangue do seu divino fundador, aprovará e enriquecerá de indulgências esta devoção. Nosso Senhor está contente, porque se trabalha em fundar uma obra em honra da sua paixão. Tudo quanto reanima a fé nos seus sofrimentos lhe é agradável, porque Ele quer que a devoção ao seu precioso sangue seja como um orvalho que produza nas almas o cêntuplo das virtudes. Desejais que vos lembre o meu passado. Apesar da minha grande vontade de vos obedecer, já não posso. Se o meu coração não envelheceu, a minha memória, contudo, está muito enfraquecida. Embora talvez eu não queira dizer como São Francisco, de quem tanto gosto, o meu segredo é só meu. Nosso Senhor desejaria que, além da indulgência plenária tão conhecida nas sextas-feiras, a devoção à paixão fosse ereta em confraria ou arquiconfraria, para a tornar mais estável e universal. Renuncio a este propósito, se não o aprovais, mas não deixarei de pedir ao Divino Redentor que aumente nas almas a devoção ao seu precioso sangue. Considero-me muito feliz na minha vida oculta e espero que Deus me perdoará todos os pecados do meu passado e que em breve terei a felicidade de o ver no céu. Fase final da vida da irmã Apolline, Montolier. A saúde da irmã Apolline, sempre fraca desde os primeiros anos de vida religiosa, já não lhe permitia, aos 70 anos, consagrar-se a um trabalho mais ou menos pesado. Já sofria do mal que durante os seus últimos anos a tornaria entrevada e inválida. Em março de 1887, escrevia a um padre da missão: peço a ajuda das vossas orações para que eu seja um pouco menos indigna das graças de nosso Senhor. Tornei-me de uma debilidade completa e tenho necessidade de me reduzir à mais absoluta humildade. A morte aproxima-se e nada juntei para a eternidade. Não convinha, portanto, que ela continuasse na casa de Caém, onde fora recebida com grande caridade, mas onde já não podia trabalhar. Foi então colocada em Montolier, casa de irmãs idosas e enfermas, no sul da França, com um clima muito agradável. Ela chegou a Caém a 8 de outubro de 1872 e de lá saiu a 7 de maio de 1888. Em Montolier, grande número de irmãs idosas e doentes recebiam os necessários cuidados corporais e espirituais. Grupos de irmãs iam lá fazer o retiro anual em vários turnos sucessivos. Havia perto uma casa de padres da missão, geralmente conhecidos por lazaristas ou vicentinos, dedicados à assistência espiritual das irmãs, ao serviço da capela e à administração dos sacramentos. A irmã Apolline soube apreciar estas vantagens e aproveitar aquela doce solidão para se unir a Deus
de modo mais contínuo e profundo. Exuberava de satisfação e mostrava-se muito agradecida por todas as atenções que lhe davam. Seriam 7 anos muito fecundos para o céu, vividos no sacrifício, no silêncio, na piedade, na prática generosa de todas as virtudes. Ali, nesse abrigo tranquilo, mais escondida do que nas outras casas, sem as preocupações de um ofício, tratada como uma pobre enferma, achava-se como em elemento próprio e gozava dessa vida de silêncio, de regularidade e de oração, realizando a máxima do imitação de Cristo. Ama ser desconhecida e tida em nada. Não lhe faltaram achaques dolorosos, sobretudo nos pés e nas mãos, umas picadas contínuas, como se caminhasse sobre espinhos, como se apertasse urtigas. Sofro horrivelmente, dizia ela um dia. Ninguém pode imaginar o que eu sofro, sobretudo nos pés e mãos. É como se caminhasse sobre um rolo de espinhos. Nas mãos sinto umas picadas, como se estivesse a apertar urtigas. E acrescentava alegremente: que querem? Não posso fazer mais nada por Deus. É preciso então que eu sofra. Durante algum tempo, pôde escrever à família e algumas irmãs e pessoas mais íntimas. Mas 4 ou 5 anos antes da morte, tendo a paralisia atingido as mãos, deixou de poder escrever e precisou de mão amiga para o fazer em seu nome, nas raras vezes em que teve de se corresponder com alguém. Este foi mais um sacrifício, aceito por ela com a mesma resignação que mostrara nos outros sofrimentos. A irmã Apolline deve aborrecer-se muito, diziam-lhe um dia. Uma pessoa nunca se aborrece quando faz a vontade de Deus, retorquiu ela. A boa irmã Apolline, durante os 7 anos que passou em Montolier, paralítica e na inação, revelou o alto grau de santidade que tinha atingido. Qualquer enfermidade grave e prolongada durante anos é uma escola que permite avaliar o valor moral de uma pessoa. As almas de virtude medíocre perdem a coragem, irritam-se e mostram as fraquezas da natureza. As almas generosas, porém, sofrem com paciência e aperfeiçoam-se à medida que os sofrimentos aumentam. Os anos de invalidez foram, para a irmã Apolline, o aperfeiçoamento de todas as virtudes e o complemento dos seus méritos. A vida resumia-se para ela nestas 3 palavras: edificar, sofrer, rezar. Foi este o testemunho de todas as irmãs que conviveram com ela na casa. Por isso, todas a tratavam com respeito, confiança e afeto, exaltando a sua humildade e inalterável paciência no auge das dores, a igualdade de caráter e de cordialidade, o fervor na oração e a sua caridade maternal, quer com as pessoas que lhe causavam alguma pena, quer para com as que lhe prestavam algum serviço. Não se podia deixar de admirar a virtude desta piedosa irmã, ao considerar a sua serenidade e mansidão, o seu silêncio durante 7 anos, sob o peso de uma provação tão dolorosa, numa idade avançada. Ao redor dela, só espalhava palavras edificantes. Quando uma irmã recorria a ela, nas suas dificuldades ou penas, estava certa de ouvir algumas daquelas palavras que confortam o coração. Vamos, esta vida é tão curta, deixemos as criaturas, não vejamos e não amemos senão a Deus, procuremo-lo, só a Ele. Seja a nossa única preocupação agradar-lhe, é o verdadeiro meio de ser feliz e de se conservar a alma em paz.
que amor falava de Jesus e de sua Santa Mãe. Oh, como ele era belo, nosso Senhor Jesus Cristo! Exclamava ela um dia. Até parece que o viu, comentou uma irmã. Então não diz a Sagrada Escritura que ele era o mais belo dos filhos dos homens e que a sua vista encantava tanto que arrastava as multidões atrás de si? Depois de uma leitura sobre a paixão, conta uma irmã, disseram-lhe: que bela leitura acabamos de fazer, que bela leitura acabamos de ouvir. Ela respondeu: sim, tudo que se refere à paixão é grandioso e belo. E insistiu em que se devia compreender melhor e espalhar esta devoção. A sua devoção a Maria Imaculada era também parte integrante da devoção à paixão de Jesus Cristo. Impossível pensar em Jesus sem pensar em Maria, sobretudo para uma filha da caridade, dizia ela. Na festa da Medalha Milagrosa, 27 de novembro, que a irmã Apolline já celebrava naquela época, a irmã unia-se com entusiasmo a todas as homenagens que se faziam em louvor de Maria Imaculada por sua aparição e a revelação da Medalha Milagrosa a uma de suas co-irmãs das Filhas da Caridade, e agradecia a grande graça concedida à companhia das Filhas da Caridade, recebida pelo céu, feita pelo céu a ela. Uma irmã, um pouco maliciosamente, perguntou-lhe um dia: por que é que o superior geral, ao pedir uma festa para a Medalha Milagrosa, não pediu também uma festa para o escapulário da paixão? Essa festa há de vir, afirmou ela. Não se pode pedir tudo de uma vez. A irmã quis ir mais longe, perguntando-lhe se conhecia a irmã favorecida com a visão do escapulário, mas a irmã Apolline, em vez de responder, desviou a conversa. O seu grande amor a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento manifestava-se pela assiduidade em assistir na capela à missa e à bênção todos os dias, e até mesmo quando já não podia andar sozinha, pedia o apoio de um braço caridoso para não perder a missa, e isto durante os 7 anos que passou em Montpellier. Quando tentavam demovê-la dessa fadiga, respondia: o divino sacrifício em que Nosso Senhor se imola para ser alimento das nossas almas não será recompensa bastante para todos os nossos esforços e sacrifícios? É na capela que me sinto bem. Quisera passar lá o dia inteiro. Meus queridos ouvintes, esta mensagem deve ser sempre entendida à luz do segredo de La Salette, das mensagens de El Escorial e de outras aparições, quando Nossa Senhora explica muito bem a diferença entre missas válidas e missas inválidas. A irmã sacristã, que viera fazer-lhe uma visita de cordialidade, mereceu ouvir estas tocantes palavras dela. Inveja a sua sorte de estar sempre perto de Nosso Senhor. Como seu coração deve palpitar de amor, passando tantas vezes diante do sacrário. Quando já não podia ir assistir à bênção do Santíssimo, pedia à irmã enfermeira: diga a Nosso Senhor a minha grande pena por não poder ir visitá-lo. Na festa do Corpo de Deus, a procissão paroquial passava pelo Jardim das Irmãs, onde era preparado um altar para a bênção. As irmãs da enfermaria procuravam, como podiam, chegar perto das janelas para ver passar o divino hóspede do sacrário. A irmã Apolline pedia que a levassem também para lá, e durante a procissão deixava correr dos olhos doces e abundantes lágrimas
de amor e gratidão, e proferia exclamações, tais como: ó, como o Divino Mestre é bom, por nos vir visitar e cumular das suas preciosas bênçãos. O seu amor aos pobres era quase tão grande como o amor a Deus, porque os amava em Nosso Senhor e via verdadeiramente neles como que um prolongamento da encarnação do Filho de Deus, que disse, identificando-se com eles: o que fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fareis. Finalmente, a 23 de fevereiro de 1895, oferecendo a Deus o sacrifício da vida e depois de ter recebido piedosamente os sacramentos, placidamente, sem agonia, com a serenidade de uma bem-aventurada, expirou no Senhor, ou, segundo a expressão que lhe era cara, lançou-se nos braços do Pai Celeste para a eternidade. As suas exéquias foram muito modestas, porque um surto de gripe que nessa altura graçava em Montpellier impediu muitas irmãs de a elas assistirem. Assim, a vidente da paixão pôde praticar a humildade até depois da morte. O epitáfio que se poderia gravar no seu túmulo seria esta frase de São Paulo: a minha vida está escondida em Deus com Jesus Cristo. Estas palavras retratam fielmente a vida e espírito da irmã Apolline, que em português significa Apolônia, Andrivaux, que teve a missão de espalhar a devoção à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu modesto túmulo é visitado frequentemente pelas suas antigas companheiras e por numerosas pessoas atraídas pela virtude e favores extraordinários concedidos por Deus à humilde filha da caridade. Muitas dessas pessoas, depois de pedirem a Deus a sua misericórdia para a vidente do escapulário da paixão, sentem-se inclinadas a invocá-la e declaram terem recebido por seu intermédio as graças imploradas. No ano de 1911, um livro foi editado sobre a vida da irmã Andrivaux e o escapulário da paixão, 16 anos depois da sua morte, e desde então, não só pela França, mas também em outras nações, se torna conhecida, pouco a pouco, a vida daquela que recebeu o escapulário da paixão de Nosso Senhor e que tanto o amou e se esforçou por tornar seu escapulário conhecido. Meus queridos ouvintes, terminamos aqui o primeiro volume das revelações de Nosso Senhor, a irmã Apolline, a revelação do escapulário da sua paixão. No próximo volume, vamos continuar meditando estas lindas revelações e a vida da irmã Apolline. Até lá, se Deus quiser. Um grande abraço. Salve Maria.